Oi, eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje dizendo que nenhuma dessas plantas que apareceram nas fotos aí da abertura são minhas, infelizmente são plantas de exposição no Vietnã, Tailândia, Taiwan, mas um dia, quem sabe, eu chego lá. Eu já tive o prazer de participar de algumas feiras e algumas exposições, nunca de concurso nem nada do tipo, porque o que existe em relação ao Rosa do Deserto aqui é sempre voltado para as flores. Então eu já forneci plantas para ficar na exposição, né? Ficar lá de enfeite na exposição. Em algumas feiras também, algumas plantas minhas já foram para ficar sendo exibidas. Mas eu nunca participei de um concurso. Quem sabe um dia eu não chego lá, né? Na Tailândia, Taiwan, Vietnã, ou quem sabe até aqui no próprio Brasil existe essa questão, né, de enfatizar o trabalho com a planta, assim como existe com bonsai, existem exposições de bonsai onde você vai lá, leva a sua planta, é bem legal. E sabe, um dia o Brasil chega aí também com a rosa do deserto, não só com relação às flores, mas também com relação ao trabalho manual que existe em relação às plantas. Hoje eu vou falar sobre podas, tá? Eu vou fazer algumas podas aqui para vocês e explicar um pouquinho sobre as podas. Eu tenho umas 30 podas que eu tenho que fazer com plantas aqui em casa, mas eu vou fazer só em duas hoje, só para mostrar aqui no vídeo enquanto eu falo um pouquinho sobre isso. Basicamente existem três tipos de poda, tá, gente? A poda de floração, né, para estimular a floração, a poda de formação de copa e a poda de limpeza. Eu vou começar pela poda de estímulo de floração, porque particularmente eu acho uma maldade com a planta. Tá? A rosa do deserto, ela naturalmente tem uma floração de etapas, né, de ciclos. Ela aumenta a floração e diminui a floração. Mesmo nos períodos de floração intensa, primavera e verão, ou no inverno, se você está ali no centro-oeste, ela já tem uma floração bem intensa durante o período do inverno. Ela naturalmente tem uma grande quantidade de flores durante algumas semanas, depois a quantidade de flores diminui, depois aumenta novamente. É um ciclo natural, né? Porque as flores não abrem sempre todas ao mesmo tempo. Então vão caindo, vão sendo substituídas, então esse ciclo naturalmente ele vai e vem. E tem algumas pessoas que, quando esse ciclo diminui, a planta está com uma ou duas flores assim, a pessoa vai lá e começa a podar para poder vir outra floração em cima daquela que diminuiu, né? Ao invés de esperar um pouco, você às vezes tem que esperar uma semana, 10 dias só, e ao invés disso vão lá e cortam. Então eu particularmente não gosto, mas existem esse tipo de poda, principalmente na primavera e no verão, porque a intensidade do crescimento da planta, a intensidade de floração é maior, então quando você corta, você acaba estimulando essa floração que vem. Eu não recomendo poda de floração, de estímulo de floração, por exemplo, uma planta que nunca floriu. Minha planta nunca floriu, vou cortar que ela vai florir, porque eu vi que cortar a planta ajuda ela a florescer. Se a planta não floriu até o momento, ou você tem problemas com o sol, tá? Não está tendo sol suficiente, ou você tem problemas com rega, né? A rosa do deserto ela precisa estar com o substrato levemente úmido sempre, tá? Não é encharcado, é levemente úmido, isso é importante. Ou você tem problemas com relação à nutrição da planta, tá? Você tem que ter um problema com algum desses três fatores. Não é porque a poda vai estimular. Se a planta não vai florescer com poda, se ela não vai florescer sem a poda, ela não vai florescer com a poda. A poda de estímulo de floração é para uma planta que já floresce, tá? Ela não estimula a floração em plantas que não floresceram, tá bom? Um outro tipo de poda é a questão da poda de formação de copa. Eu acho que esse aqui é o modelo mais clássico que nós temos aqui no Brasil, né? Planta é o modelo não só no Brasil, mas no mundo todo, que é a rosa do deserto com caudex largo, baixo, a copa bem compacta e as flores em volta. Esse é o modelo mais clássico, você faz aquela poda bem curtinha, né? A planta está crescendo, você faz a poda deixando só 5 ou 6 gemas, você poda ela lá embaixo para poder ter esse tipo de poda. Que, obviamente, é uma poda muito bonita e bem simples de ser feita. Aí você deve estar olhando, nossa, essa planta está toda verdinha, minha planta está sem folhas, tal, esse tipo de coisa. E essa aqui está bem cheia. Essa planta foi a do recuperação, essa planta não é minha, é de um cliente. E ela estava bem feia quando chegou aqui, mas ela já melhorou bastante. Ela não é uma brócolis nem nada, ela tá cheia assim realmente por conta de são podas que são feitas para ela ficar cheia dessa forma. Mas o fato dela estar verde assim é o seguinte: primeiro, novamente, questão de rega.
A planta precisa de umidade no solo para se manter verde. Por quê? A planta descarta as folhas por conta da falta de umidade. Para evitar se desidratar, a planta descarta as folhas. Se você tem um substrato sempre com um pouquinho de umidade, sempre levemente úmido, à medida que ela vai perdendo a umidade por conta da luz do sol, do calor e do vento, ela repõe com o que está no substrato. Tá? Então ela não precisa descartar porque ela sabe que tem água suficiente para ela se manter verde, se manter bonita. Outra coisa, eu sempre uso NPK 10-10-10 durante o ano todo na planta. Quando chega a época de floração, né, aqui a partir de setembro até abril, maio, junho, dependendo de como está o clima, eu utilizo um fertilizante com um pouco mais de fósforo, né? Mas eu mantenho sempre, eu nunca abaixo o nível de nitrogênio abaixo de 9. Tá? Porque isso também mantém as folhas verdes, mantém uma aparência legal. Além disso, eu tenho uma vantagem daqui a temperatura não cair tanto, então a planta dificilmente perde completamente as folhas. Né? E também, mesmo com muito calor, como tem a água, ela não perde as folhas. Mas no frio, né, pode também acontecer naturalmente ela perder as folhas. Como eu não tenho esse problema aqui no Nordeste, minha única questão aqui é realmente só com calor, só com manter a planta levemente úmida. Além disso, existem algumas espécies, alguns tipos de rosa deserto que naturalmente perdem as folhas. Se a sua planta tem um pouquinho dessa genética de uma multiflora, de uma arábica, de uma thai, ela vai naturalmente perder algumas folhas. Brócolis também perde as folhas todo ano. Né? Às vezes até mais de uma vez por ano ela perde completamente as folhas, depois rebrota tudo novamente. Esse aqui também é o mesmo estilo de poda, só que ao invés de, como é uma planta mais longilínea, né, ela tem as raízes mais abertas, mais longas, com o tronco mais estreito, a poda foi feita mais em cima para poder mostrar os galhos da planta, né, para ter uma aparência mais conivente. Assim, você tem as raízes abertas que se estreitam no tronco, depois você tem os galhos que se abrem e a planta toda verde em cima. Então cria uma harmonia entre os galhos e as raízes. Tá? Mas é o mesmo estilo, você faz uma poda reta, né? A poda que é feita lá reta, para poder manter essa copa aqui em cima. Aqui você normalmente faz uma poda mais arredondada, né? Você vai podando os galhos mais arredondados. Por último, eu vou falar sobre a poda de limpeza. Eu acho particularmente que a poda de limpeza é uma poda que todo mundo deveria fazer na sua roda deserto, por questão realmente de manter sua planta saudável. Ao contrário da poda de floração e da poda de formação de copa, você pode passar a vida toda sem fazer isso na sua rosa deserto, não vai fazer a mínima diferença. A rosa deserto vai crescer, ficar com os galhos compridos e vai sobreviver sem problema nenhum, não é nada obrigatório. Se você não quiser fazer esse tipo de poda, você não faça. Porém, a poda de limpeza, que é aquela poda onde você tilha, que é a poda que você tira os galhos secos, você tira os galhos mal formados, os galhos que estão cruzados, ela é importante porque ela evita até algumas doenças. Por exemplo, a gente tem essa planta aqui, linda, que é, acho que o sonho de consumo de muita gente que deve estar assistindo agora. Essa planta cheia com vários galhos e bem compacta. Só que por ser muito compacta e ter muitos galhos, ela naturalmente acumula folhas no centro. As folhas caem, tem pouco espaço, as folhas vão ficando acumuladas aqui no centro. Então você tem que ter o trabalho de estar sempre tirando essas folhas, porque se a umidade fica presa ali, ela começa a criar fungos, e como são fungos que estão em folhas, naturalmente eles podem ir para o tronco e para outras folhas, você tem um problema de fungos na sua planta inteira, tem algum problema de podridão com relação a isso. A poda de limpeza, você basicamente tira os galhos mal formados, galhos secos e tudo mais. O que é um galho mal formado? Um galho mal formado são aqueles galhos bem pequenininhos. Não sei se vai dar para vocês verem, mas como eu vou podar outra planta, eu mostro para vocês outra planta depois. São galhos bem pequenos, que normalmente você, quando faz a poda, nascem 2 ou 3 galhos grandes. E normalmente acontece às vezes de aparecer um pequenininho aqui, que ele não cresce bem. Então o que é que você vai fazer? Esse galho que está crescendo no lugar errado, não está no lugar que não vai para canto nenhum, você vai remover. São esses galhos pequenininhos assim, que não vão para lugar nenhum, que faz muito tempo que eles nasceram,
mas eles simplesmente não se desenvolvem, isso é natural. A intenção da poda de limpeza é permitir que a luz entre no centro da planta. Por quê? A luz do sol, ela pegando em todas as folhas, ela vai manter as folhas verdes. A folha que não pegar sol, a planta simplesmente vai descartar. Então, para evitar que isso aconteça, você vai lá e remove você mesmo esses galhos que não pegam luz do sol. E queria também mostrar para você essa plantinha aqui, onde a gente tem uma proposta diferente, né? Você tem, a planta é podada em camadas, né? Você tem um tufinho aqui, um outro tufinho aqui, mais um pouquinho aqui. Isso dá sair um pouco dessa questão de só fazer copa, só fazer uma planta com outra proposta. Não caberia ela, talvez não ficasse tão legal nela aquela poda que ela fica cheia só em cima, só embaixo. Então eu aproveitei que ela tinha alguns galhos, removi outros e fiz essa estrutura em camadas, né? Ela vem tem pequenos patamares, ela tem um patamar aqui, aqui, aqui embaixo e outro aqui, para dar essa mudança um pouco na estrutura da planta. Isso é só uma ideia. O bom da poda de formação de copa é isso, você imagina e o resto é mão na massa. Então vamos dar uma olhada nessas plantas aqui, porque eu tenho duas situações interessantes. Essa é uma planta alta, eu não consigo mostrar ela inteira, ela passa da altura do vídeo, mas ela tem mais ou menos um comprimento do meu braço, assim, então ela está quase, deve ter uns 70 centímetros de altura mais ou menos, nesse galho mais central. Ela tem um galho baixo aqui e tem outro galho mais alto aqui. E tem esse galho central enorme. E eu vou fazer nessa planta uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer aqui porque realmente a planta está pedindo. Não tem como trabalhar ela de outra forma. A primeira coisa que eu vou fazer é uma limpeza na planta, tá? Eu usei fogo para esterilizar a faca e estou usando agora... Eu uso água sanitária, tá, gente? Eu não costumo usar álcool, não. Mas é só porque no que eu fico falando, no que eu vou fazendo outras coisas, o álcool ele naturalmente evapora. É para ficar molhando, limpando, eu prefiro água sanitária. Como dizia minha professora, a doutora Norma, lá na faculdade, na aula de microbiologia e biossegurança, a água sanitária limpa tudo, mata de prion a salmonela. Eu vou fazer primeiro a limpeza. A primeira coisa que você vai fazer quando você vai trabalhar com uma rosa do deserto, a primeira coisa que você vai fazer é a limpeza dos galhos que você não tem interesse. Se você não quer que os galhos cresçam nunca mais, você corta bem rente. Se você não quer que os galhos cresçam nunca mais, você vai cortar bem rente a casca da planta. Tem alguns que são teimosos, que crescem do mesmo jeito, mas você tirando assim, as coisas não crescendo. Quando eu falo a questão de poda da limpeza, tá vendo esse galho aqui? Tem um galhozinho saindo aqui. Esse galho não serve para nada. Ele só vai atrapalhar o movimento da planta. Então a gente vai e elimina ele também. Como eu disse para vocês, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não costumo fazer. Eu vou fazer um trançado dos galhos. Por que eu não gosto de fazer isso na rosa do deserto? Primeiro que eu acho muito artificial, né? Ou então parece que a rosa do deserto é uma trepadeira, né? É muito comum você fazer isso em trepadeira, você pegar a trepadeira e ficar fazendo tranças, né? Enrolando os galhos para ela ter um certo formato. Mas eu vi na internet uma planta interessante, uma planta grande que fizeram a trança, né? Na verdade ela tinha acho que uns 5 ou 6 galhos e fizeram um trançado com vários galhos nela. E ficou realmente interessante, ficou realmente parecendo uma trepadeira, mas ficou interessante, ficou chamativo. Então eu resolvi que vou deixar de preconceito e vou tentar, né, fazer nessa planta aqui. Como ela tem esses galhos, eu não vou fazer a trança com os 3, porque esse galho aqui é muito curtinho. Eu vou botar esse galho mais aberto
e deixar isso aqui como um tronco principal. E isso aqui é um tronco lateral. E antes de fazer isso, a gente faz o quê? A gente vai tirar todas as folhas. Eu não costumo arrancar a folha inteira, tá? Normalmente eu corto deixando uma parte do pecíolo, eu corto a folha assim, sem arrancar tudo, porque uma coisa que eu aprendi com o jasmim-manga, você diminui a quantidade de seiva que cai quando você faz isso. Além disso, depois a planta seca naturalmente aquela parte e cai. E fica bem melhor a cicatriz, né? A cicatrização fica melhor. Uma dica, se você for entortar galho de rosa do deserto, for mover o galho, passar arame, alguma coisa, você deixa a planta sem ser regada por pelo menos uns 2 dias, porque isso facilita a movimentação do galho. Fica mais flexível. Vou usar um aramezinho para prender. Sempre que você for passar o arame numa planta, assim, numa rosa do deserto, ou se você quer fazer bonsai, alguma coisa do tipo, você tem que, normalmente, usar 2 galhos, tá? Para você ter uma boa ancoragem. Nesse caso, como o primeiro foi amarrado, eu vou usar esse aqui só para ancorar. Eu vou ancorar o galho aqui. Vou usar esse aqui para ancorar. E vou amarrar para um lado. E agora eu vou cortar o topo para estimular o crescimento desse pedaço da planta, né? E deixar ela mais ou menos da mesma altura. Esse galho vai vir para aqui para baixo. Lembrando sempre de podar na diagonal. E essa aqui também. Tirar só o pontinho. Remover as folhas. Lembra, quando você for podar, você tem que remover as folhas de cima, tá? E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Tchau!